É o seguinte, estamos na construção do nosso prédio, o prédio da educação. Hoje vamos falar do quarto andar. O quarto andar são os pilares da educação do futuro, que precisa ser feita no presente, no aqui, no agora. Porque se o aqui e agora não for a transformação da educação, quais são os pilares da educação do futuro? Não teremos. Então, o futuro é aqui e agora no presente. O apartamento 401 é o apartamento da tecnologia. É inegável. Aqui eu quero falar da tecnologia enquanto hard, né? É inegável quanto a tecnologia é salutar para o ambiente escolar. Seja a filmadora, os jogos, o computador, o laptop, o Chromebook, o laboratório de ciências, o espaço maker, ou seja, a tecnologia, o equipamento hoje em dia, ele é básico na educação. Com um data show e um laptop e uma internet, eu faço uma visita no museu lá na França, no Louvre. Eu faço um safari na África. Então, a tecnologia, que é o apartamento 401, o professor tem que entrar nesse apartamento, tem que sentar no sofá, tem que sentar na sala, no sofá da sala, tem que viajar literalmente no apartamento 401. É a essência da educação no presente que fará toda a diferença no futuro. O 402 é a inovação. A inovação significa o quê? Quem está me vendo, quem sabe, não vai nem saber o que eu estou falando. Quando eu comecei a dar aulas em 1995, ou seja, o século passado, a gente tinha um negócio chamado slide. A gente botava num retroprojetor. Depois veio o computador e tinha um disquete que era desse tamanho de plástico. Depois o disquete ficou um plástico mais menorzinho assim, mais durinho. Depois veio um negócio chamado pendrive, hoje tem nuvem, ou seja, a educação, que é o apartamento 402, a inovação precisa estar presente no chão da sala de aula. E essa inovação tem a ver também com o papel do professor. Reinventar a sua aula, pensar diferente. E é interessante que lá no apartamento 402 tem um quadro, na parede tem uma frase. A frase para o cara não esquecer, que diz assim: não podemos mais pensar fora da caixa como muitos falavam no passado. Agora o papel é dar um chute nessa caixa, bem longe, joga fora a caixa. Nós temos que jogar fora essa caixa. Por quê? Porque não tem caixa. A inovação, ela é a capacidade que você tem de se reinventar constantemente. E se você pensar fora da caixa, tu fica ainda regando, cuidando da caixa. Ninguém mais sabe nem o que é a caixa. A caixa é o retroprojetor, que quem está me vendo não sabe nem o que é. Ou o disco de vinil, vai lá ver o que é isso. Apresentei para os meus filhos um dia desse o disco de vinil. Perguntaram se era um disco voador, né? Só pode ser, né? Pois bem, inovação. O apartamento 403 tem a ver com a criatividade, que é prima da inovação, prima da tecnologia. O 403 tem a ver com o buraco que você tem que fazer aqui na tua cabeça e não ser uma pessoa contra a novidade. Criatividade é a capacidade que você tem de estar aberto ao novo, ao diferente, e não pensar assim: eu dou essa minha aula, já faz 10 anos, tá tudo bem, olha, já era. A aula que você dá hoje, em pleno século XXI, ano 2022, quem sabe daqui a 6 meses o cidadão que está lá na frente, que é o estudante, já não se sente atraído por ela. Por quê? Porque você parou no tempo e no espaço. A criatividade te mantém vivo, né? Te mantém andando para frente. E o apartamento 404, ele é fundamental na educação hoje em dia. Sabe aquela pergunta que o estudante fazia, que você fazia, que eu fazia na minha época, lá para o professor? Professor, para que serve isso? A gente está aprendendo sobre isso, mas para que serve? Espera que no ano seguinte você vai ver para que serve. Chegava no ano seguinte, fazia a mesma pergunta, o professor dizia para o vestibular:
e o vestibular nem caía essa matéria. E é o seguinte, o 404 é empreendedorismo. Tem a ver com que tudo o que a gente aprende hoje na escola tem que ter um senso de prática, tem um senso de ser útil para alguma coisa e cuidado, não estou falando de utilitarismo, estou falando que tem que direcionar para alguma coisa que tem a ver com o mundo real, que é o mercado de trabalho, que é aquilo que a gente vai encontrar lá na frente. Se desde o Fundamental 1 e 2 nossas crianças tiverem acesso a ferramentas de empreendedorismo, quando elas chegarem lá na frente no mercado de trabalho, elas vão saber o que querem na vida e não vão passar pelaquela crise existencial que os estudantes passam no ensino médio, que não sabe para onde vai, o que quer ser quando crescer. Empreendedorismo, gerar negócios com conceito amplo dessa palavra. E o 405 tem a ver, é primo do 404, tem a ver com a empregabilidade futura. Pensar no mundo do trabalho. Se eu frequentei o apartamento 404, que é o empreendedorismo, o apartamento 405 tem a ver com o mundo do trabalho. Todos que estão assistindo esse vídeo ou estão trabalhando ou um dia vão trabalhar. Logo, é fundante a escola conversar com os seus estudantes sobre o mundo real, sobre a prática, sobre o mercado de trabalho. Quais são as profissões no futuro, profissões essas que nós nem sabemos quais serão as profissões no futuro. Então a gente tem que conversar com os nossos estudantes sobre esses assuntos, de tal maneira que nossa aula, ao ter uma ligação com o mundo do trabalho, o mundo real, o estudante vai ter nesta aula um sentido e um significado, ou seja, ele vai querer estar na sala de aula, no aqui e no agora presente, olhando com alegria e com felicidade para o seu professor. Pense sobre isso. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração.